Aleluia, glória a Deus. Quantos já foram abençoados nessa noite aqui? Amém, glória a Deus, queridos. É uma alegria muito grande, né, estarmos novamente reunidos na casa do Senhor, como a palavra diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque nós sabemos que quando nós nos reunimos para adorar o nosso Deus, para cultuar o nosso Deus, Ele responde de uma maneira poderosa, Ele derrama da sua graça e do seu amor sobre as nossas vidas, amém? E eu creio, queridos, que assim como já temos provado nessa noite, né, o Senhor ministrando os nossos corações, o Senhor ministrando as nossas vidas, eu creio que existe mais do Senhor ainda, amém? Hoje de manhã foi uma bênção o culto aqui, né, e eu creio mesmo que Deus tem algo particular para falar com cada um de nós. Nós temos aqui, né, como uma característica, né, as mesmas palavras, teoricamente, a mesma palavra que é pregada de manhã, ela é pregada à noite, porque como nós estamos ministrando o tema do Espírito Santo, né, nós não podemos deixar de viver essa realidade de que o Espírito Santo talvez ministrou de uma maneira, vai ministrar de uma maneira talvez diferente agora à noite, mas eu quero te dizer que algo precisa, né, ser sempre igual para que nós possamos viver o que Deus tem para a nossa vida, que é o nosso coração desejoso pela presença do Espírito Santo, que é o nosso coração aberto, é o nosso coração realmente, sabe, queimando por Jesus, falando, Deus, faz aquilo, fala aquilo que tu tens para falar no meu coração e na minha vida, em nome de Jesus, amém? Queridos, ontem a gente teve um culto aqui, culto de jovens, e foi tremendo, né? Nós pudemos ter um derramar mesmo do Espírito Santo, porque nós estamos hoje, né, domingo, dia 20 de junho de 2021, o pessoal que estava de manhã, estava me tirando sarro, porque eu falei com muita convicção, hoje, domingo, dia 20 de outubro. É que minha filha preciosa vai nascer em outubro, minha cabeça só está para outubro agora, queridos. Mas hoje, dia 20 de junho. Eu creio que Deus tem algo para falar aos nossos corações. E ontem foi maravilhoso. Ontem nós estávamos aqui com os jovens e a presença do Senhor foi forte, foi forte. Eu até não conversei, não falei nada, mas vou dar um spoiler aqui. No final do culto a gente pôde ver um cara aí que tem caminhado com a gente já faz um tempo, ele está aqui hoje inclusive, ele estava chorando copiosamente no final do culto, e a gente, meu Deus, o que o Espírito Santo fez ali, né gente, que Espírito Santo, e a gente até brinca com ele que ele é um pouco desconfiado ainda, né, crente novo, passava o pessoal da intercessão fazendo barulho ali, ele até ficava meio ressabiado ali, meio um pouco assustado, com medo ainda, e ontem estava lá ele chorando e tal, e quando a gente foi conversar com ele, né, ele falando assim que o Espírito Santo constrangeu ele, né, no sentido de mostrar o quão pequeno nós somos, mas o quão grande Deus é se comparado conosco. Queridos, e eu creio, em nome de Jesus, até falei para ele ontem, e isso queimou no meu coração, que eu lembrei no momento da passagem de Isaías 6, quando Isaías ele vê o Senhor, e a primeira coisa que quando ele vê o Senhor, ele reconhece quem ele é. E ele fala, ai de mim, porque os meus olhos viram o rei, mas ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, eu sou um homem pecador. E aí, queridos, o texto continua, e diz que um anjo veio e tocou, sabe, a vida do profeta Isaías, e disse, a tua iniquidade foi tirada. E eu creio, queridos, que em nome de Jesus está neste lugar nessa noite para dizer que por mais que nós sejamos pequenos, nós servimos a um Deus grande, nós servimos a um Deus que entregou o seu único filho para vir a este mundo, morrer em nosso lugar e tirar toda a iniquidade que estava sobre a minha e a sua vida. Por isso há liberdade neste lugar. Por isso quando nós nos deparamos com a presença do Senhor e nos sentimos pequenos, queridos, é para nós contemplarmos a grandeza do Senhor e termos a alegria de saber o quão grande é o Deus que nós servimos, e de que Ele escolheu estar conosco. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6,19. O pessoal vai transmitir aqui também, se você não está com a sua Bíblia aí. 1 Coríntios 6,19. O texto vai trazer essa realidade do que a gente está falando aqui, desse Deus tão grandioso, que Ele escolheu habitar em nós, amém? O texto diz o seguinte, eu estou lendo numa versão, na NVT, é uma versão mais moderninha, né, fácil entendimento, mas diz o seguinte, vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo,
que habita em vocês e lhe foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Queridos, você e eu, nós somos pequenos sim, mas o Deus que é todo poderoso, que é grande, que é gracioso, que é poderoso, que é criador dos céus e da terra, Ele habita dentro de mim e de você. Por isso nós não estamos sozinhos, por isso nós podemos seguir em frente confiantes de que aquilo que Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque Ele habita em nós e Ele nos conduz de acordo com a sua vontade. Então, queridos, sabe, eu quero começar essa palavra para dizer que nós começamos aqui esse mês do Espírito Santo falando sobre a pessoa do Espírito Santo, dizendo que Ele se relaciona conosco, que Ele se alegra com as nossas vidas, que muitas vezes Ele se entristece também, né, pelas nossas decisões erradas, pelos caminhos tortuosos que nós pegamos, mas Ele é uma pessoa que se relaciona conosco. Nós aprendemos também sobre as manifestações do Espírito, sobre, sabe, a forma poderosa como o Espírito Santo capacita os seus filhos e filhas para cumprir a missão ao qual Ele nos confiou. Nós aprendemos sobre isso, e hoje nós vamos caminhar para uma palavra que fala sobre uma vida com o Espírito Santo, amém? Quantos aqui querem ter uma vida com o Espírito Santo? Aleluia, querido, sabe por quê? Que eu entendo que Deus quer que nós tenhamos uma vida com o Espírito Santo, porque esse texto que nós acabamos de ler, ele diz que eu e você somos morada, amém? Nós somos habitação do Espírito Santo. E sabe, queridos, talvez o texto poderia dizer, vocês são a hospedagem do Espírito Santo. Vocês são aquele lugar onde o Espírito Santo faz uma reserva e passa um final de semana quando vocês vão para a igreja e ele passa esse período de tempo dentro de vocês, mas não é isso que o texto diz. O texto diz que nós somos casa, habitação do Espírito Santo. Por isso, querido, eu quero te encorajar a você não se contentar com um domingo, a você não se contentar com um mês do Espírito Santo, a você não se contentar com uma conferência, com um congresso, com o que quer que seja, mas que você saiba que Ele habita em você em tempo integral. Ele quer ter uma vida lado a lado comigo e com você, Ele quer caminhar conosco, Ele quer se relacionar conosco, mas não é em alguns eventos especiais, em alguns momentos específicos. Nós podemos ter manifestações específicas do Espírito Santo, mas a presença dele, querido, ela é constante nas nossas vidas, amém? Aleluia! E essa vida no Espírito Santo, ela implica, queridos, em algumas mudanças de rota, em algumas transformações nas nossas vidas. Né? Se nós pegarmos o texto de João 3,3, quando Jesus está ensinando os seus discípulos, ele fala para os seus discípulos que necessário é nascer de novo. Que é impossível ver o reino de Deus sem nascer de novo. E queridos, né, é obviamente que eu entendo, né, que Jesus estava ali trazendo de uma maneira, de uma forma ali, né, para que eles pudessem compreender uma mensagem. Então, eu vou falar que esse texto não é apenas figurativo, mas não porque eu não entenda, porque eu sei que é impossível eu e você regressarmos ao ventre das nossas mães e nascermos de novo. Mas eu quero te dizer que ele não é apenas figurativo, porque ele é prático também. O que Deus espera de mim e de você é que nós, a partir do momento em que nós nos encontramos com Ele, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Ele, nós tenhamos sim uma nova vida, amém? Um novo caminhar, uma nova direção, um novo estilo de vida, sabe, alguém que governa, que controla e que instrui as nossas vidas. E essa pessoa é o Espírito Santo. Por isso, querido, nessa noite, que você possa sondar o teu coração e abrir o seu coração e falar, Senhor, que a minha vida realmente possa ser instruída e direcionada pelo Senhor, que a minha vida possa realmente, sabe, caminhar de acordo com as direções que o Senhor tem me dado, embora nós creiamos mesmo no mover sobrenatural do Espírito Santo em determinadas ocasiões, queridos. A Bíblia intitula o Espírito Santo como o Paracleto, aquele que está ao lado, aquele que caminha lado a lado comigo e com você, aquele que não nos deixa só, aquele, querido, que no momento de alegria Ele está se alegrando com você, mas também aquele que, sabe, enxuga as nossas lágrimas. A palavra de Deus diz que Ele é o Consolador, Ele está conosco em todo o tempo, querido. Por isso, em nome de Jesus, sabe, deseje isso, porque eu creio que é maravilhoso nós virmos à igreja, nós cantarmos um louvor aleluiado, e glória a Deus, porque nessa igreja tem um louvor aleluiado, hein? Meu Deus do céu, é bom demais, rapaz.
É bom demais, fica ali no cadeira ali, já está dando uns pulos, já está, né? Eu que tenho histórico ali, já dá vontade de fazer uma coreografia, né? Porque é bom demais. Mas eu creio, queridos, que Deus tem algo além do que isso para mim e para você. Eu creio que Deus tem algo além dessas 4 paredes aqui. Ele quer ministrar, Ele quer fazer coisas grandes aqui dentro, mas Ele quer nos empoderar para sair daquela porta e nós sermos novos homens e novas mulheres que carregarão a presença do Espírito Santo por onde quer que nós andarmos, amém? Você deseja isso, querido? Você deseja, então, sabe, abra teu coração nessa noite, porque nós precisamos, agora eu quero que você abra a tua Bíblia em Gálatas 5, a partir do versículo 16. Gálatas 5, eu já estou sem voz, querido, que é 2, foi ontem, foi hoje de manhã, agora à noite, o negócio está aleluiado, o Espírito Santo está derramando, então me ajuda aí, presta atenção, vamos focar aqui para minha voz aguentar até o final aqui, amém? Fica em oração por nós, em nome de Jesus. Gálatas 5,16, esqueci, né, está sendo transmitido hoje, né? Glória a Deus, por isso sempre está sendo, né? Mas eu esqueço das câmeras aí, meus queridos, que Deus abençoe você na tua casa, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te pegue aí, né, larga de lado ali a coberta, o travesseiro, se posiciona aí, que o Espírito Santo vai ministrar aí, em nome de Jesus, não tem barreira para o Espírito Santo, amém? Então, Gálatas 5, a partir do versículo 16, diz o seguinte: por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo inteiro, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando porém são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Queridos, e a primeira pergunta que nós precisamos fazer para nós, que queremos ter uma vida com o Espírito Santo, é: quem controla a minha vida? Quem controla as nossas vidas? Quem tem controlado a minha e a sua vida? Porque, queridos, o texto que nós lemos, o primeiro texto, diz que Ele escolheu morar em nós, amém? Que nós somos casa, que nós somos, sabe, a habitação do Espírito Santo. E algo que Deus ministrou no meu coração é: será que esse que me escolheu para ser a sua casa, ele tem liberdade de trabalhar na minha vida, de mudar as coisas de lugar, de reorganizar as prioridades da minha vida? Será que eu tenho visto o meu Deus, o meu Senhor, o Espírito Santo, como dono dessa casa? Porque o texto ainda continua, ele fala: ei, as suas vidas não pertencem mais a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por um alto preço. Então, queridos, eu e você somos do Senhor, amém? Nós somos dele. E a pergunta que nós precisamos fazer é: quem tem governado a nossa vida? Porque nós vemos um texto aqui que nos diz que existem duas governanças sobre a nossa vida. Existem duas naturezas que estão ali em constante conflito pelas nossas vidas, obviamente, né? Não é um conflito onde Deus precisa ficar brigando com o diabo para mostrar que ele é mais forte, não. Porque Deus já é soberano, já é todo poderoso sobre todas as coisas. Mas existe sim uma batalha espiritual, sabe, que nos rodeia,
Porque nós somos facilmente enganados, porque a nossa natureza é pecaminosa e nós somos facilmente enganados, sabe, pela nossa carnalidade, pela nossa natureza pecaminosa. Então o Espírito Santo está ali, né, trabalhando no nosso coração, trazendo as verdades do Espírito, ministrando verdades sobre as nossas vidas para que nós possamos caminhar naquilo que Ele tem para nós. E muitas vezes nós estamos ali, né, no meio a meio, né, não que a luta seja igual entre o Espírito Santo e o diabo já está derrotado, o diabo não tem nem a chave de casa. Mas a grande verdade é que nós, muitas vezes, estamos num caminho onde nós precisamos nos posicionar, a quem nós de fato servimos, quem de fato governa as nossas vidas, quem de fato exige, quem de fato exerce a autoridade sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos posicionar, porque, queridos, se Ele é o dono da casa, queridos, se talvez o Espírito Santo muitas vezes tem ministrado, Ele fala, eu queria, não sei quantos aqui já moraram de aluguel, ou moram de aluguel. A gente saiu da casa que a gente morava lá no Campo Comprido e veio morar para cá de aluguel. Queridos, e se você pensa, vou fazer uma reforma aqui, você tem que pedir autorização, você tem que ver se o dono vai querer, se o dono vai pagar, se o dono vai achar legal, se ele vai falar, pode fazer, mas depois você vai ter que desfazer tudo de novo na hora de ir embora. Você tem que pedir, tem que seguir uma série de exigências. E, queridos, a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você nessa noite, será que Ele tem sido dono das nossas vidas? Será que nós temos o considerado como dono das nossas vidas ou como o inquilino das nossas vidas? Onde Ele sugere coisas que Ele quer mudar, e nós damos a palavra final, falando faça ou não faço, aceito ou não aceito. O Espírito Santo vem e ministra, ei, você precisa perdoar aquela pessoa, e você fala, não vou perdoar, porque eu sou assim mesmo, quem manda na minha vida sou eu. O Espírito Santo te manda, sabe, muitas vezes você ofertar numa situação, o Espírito Santo te conduz a você amar mais as pessoas, o Espírito Santo te conduz, talvez a se arrepender de alguns pecados que eu e você cometemos, mas talvez a palavra final ainda tenha sido sua. E muitas vezes nós usamos realmente o Espírito Santo como alguém que é um inquilino nosso, que Ele segue as nossas exigências, e se Ele não fizer da maneira como nós queremos, nós muitas vezes o despejamos da nossa vida. Nós falamos, não quero mais. Nós abandonamos a fé muitas vezes. O que mais existe, infelizmente, são pessoas que abandonam a fé porque elas são enganadas, querido. E glória a Deus por isso. Eu sempre friso isso, porque para mim é um privilégio servir ao Senhor numa igreja onde o Evangelho tem sido pregado de uma maneira verdadeira. Porque, queridos, eu quero te dizer que você entregar a vida para Jesus não implica de que todas as coisas vão ir bem na sua vida. Entregar a vida a Jesus não implica em a sua conta bancária ficar gorda do dia para a noite. Servir o Evangelho não é troca, querido. Servir o Evangelho não é como um inquilino que ele te fornece um benefício todo mês para que você continue sendo interessante você caminhar com Ele. Deus não faz trocas conosco. Como nós falamos no começo, como pequeno nós somos, né? Como pequeno nós somos diante do Deus Todo-Poderoso que nós servimos, quem muitas vezes nós achamos que somos para fazer troca com o Senhor. Mas Ele quer, sabe, realmente exercer a autoridade, querido, que Ele possui sobre a minha e sobre a sua vida. E essa palavra não é para ser duro com a igreja, mas é para que nós possamos refletir qual tem sido a atitude do nosso coração. Sabe, olharmos para as coisas práticas. Eu gosto de prática, querido, eu gosto de prática. Eu gosto de olhar para a minha vida e pensar quais as decisões que eu tenho tomado hoje. Será que eu tenho perguntado para o Espírito Santo ou eu tenho tomado as decisões sozinho? Sabe, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu tenho dirigido a minha vida, a minha família, como eu tenho cuidado das coisas que Deus me entregou, isso vai me mostrar se quem está no controle sou eu, ou é o Senhor, se é Ele que tem exercido realmente o controle e a autoridade sobre a minha vida. E, queridos, talvez às vezes nos pareça difícil a gente fazer essa análise na nossa vida, porque a gente está aqui, a gente está na igreja, a gente está caminhando com o Senhor, e a gente muitas vezes fala, não, mas eu sou crente mesmo, eu tenho caminhado, e glória a Deus por isso, querido. Eu quero, em nome de Jesus, crer que aqui estão aqueles que verdadeiramente entregaram suas vidas para o Senhor, aqueles que realmente, sabe, pegaram a chave da sua vida e falaram, Deus, não é minha mais essa vida, mas é do Senhor. Se o Senhor me mandar para lá, eu vou para lá. Se o Senhor me mandar para cá, eu vou para cá. Se o Senhor me mandar amar, eu vou amar. Se o Senhor me mandar eu perdoar, eu vou perdoar. Eu vou carregar aquilo que a Tua presença tem enchido o meu coração. Porque o Senhor
se revela através dessas virtudes dele, querido. Mas sabe, se talvez a gente ainda tem dificuldade de entender, de fazer essa avaliação, eu quero partir para o próximo ponto, que o primeiro era quem está no controle das nossas vidas, e agora nós podemos fazer uma leitura disso através do segundo ponto, que é avaliando os frutos. Quais os frutos que eu e você temos deixado pelo caminho onde nós passamos? Sabe, aqui a Bíblia, ela nos elenca quais são as obras da carne, quais são as consequências de alguém movido, sabe, pela sua natureza humana. E queridos, é só desgraça, é só coisa ruim. É destruição, ó. Eu vou até ler de novo, que isso aqui é muito forte. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festança desregradas e outros pecados semelhantes. Querido, será que essas consequências têm sido observadas nas nossas vidas? Nós precisamos acender um sinal de alerta, mas também fala sobre o fruto que é gerado pelo Espírito Santo. E ele fala que é amor, é alegria, é paz, é bondade, é longanimidade, é mansidão, é domínio próprio, são coisas as quais não existe lei contra. Queridos, eu quero te dizer que nós vivemos um mundo onde as pessoas estão buscando essas coisas incessantemente em tantos lugares, mas a palavra de Deus diz que este é um fruto natural do Espírito. Tem muita gente buscando paz em tanto lugar, buscando paz em medicamentos, buscando paz em satisfazer a sua carne, buscando paz em comprar aquilo que não pode pagar, buscando paz e muitas vezes em N coisas, como a gente leu aqui, em festas, sabe, na sexualidade. Tem tanta gente buscando essa paz em tantos lugares, mas a Bíblia nos deixa claro que é um fruto do Espírito Santo, amém? E se você e eu, queridos, estivermos cheios do Espírito Santo, se eu e você estivermos caminhando com Ele, estivermos vivendo uma vida na presença do Espírito Santo, queridos, eu quero te dizer que nós vamos viver isso aqui de maneira sobrenatural. A Bíblia diz que para nós, Ele tem a paz que excede o entendimento. Sabe o que é a paz que excede o entendimento, queridos? É a paz que você não entende. Sabe quando está tudo ruim? Quando as circunstâncias são adversas, quando os problemas estão te cercando por todos os lados. Mas você tem paz em confiar que o Deus que você serve cuida de você, cuida da sua vida, cuida da sua família. Queridos, e nós precisamos observar os frutos que nós temos deixado. Será que eu sou alguém que tenho deixado amor por onde quer que eu ando? Será que eu tenho sido alguém alegre? Eu tenho sido, como diz o pastor Adilson, alguém sisudo? Alguém de cara fechada, alguém de cara amarrada, alguém que ninguém aguenta ter por perto? Será que nós somos alguém que tem domínio próprio, alguém manso? Ou a gente, a primeira situação, já quer sair na porrada, já quer brigar, já quer alterar o tom de voz, já quer se exceder? Nós precisamos sondar os frutos da nossa vida, aquilo que tem sido gerado da nossa vida, aquilo que tem saído de nós, aquilo que nós temos transmitido para as pessoas, porque isso diz muito respeito a quem tem governado as nossas vidas, a quem tem estado no controle das nossas vidas. E nessa noite, queridos, o Espírito Santo, Ele fala ao nosso coração que Ele deseja ardentemente governar as nossas vidas. Ele deseja ardentemente fazer tudo isso que essa palavra diz, queridos. Nos permitir viver esses frutos maravilhosos do Espírito Santo. Porque nós cremos, queridos, que embora nós temos lido esse texto aqui, que é pesado, realmente é duro, né, quando ele enumera, né, a questão dos pecados ali, da consequência de uma vida conduzida pela natureza humana, pela nossa carne, que é perniciosa e é sempre tentada a pecar. Mas sabe, queridos, algo que eu acho maravilhoso, algo que eu acho lindo, algo que eu acho tremendo, é que todos aqueles que receberam Jesus, receberam o perdão pelos seus pecados, amém? Eu e você somos perdoados no Senhor, amém? Você crê nisso? Nós somos perdoados no Senhor. Mas, queridos, eu creio que existe algo além disso. Não que o perdão seja pouco, né? O perdão já é a maior dádiva que nós recebemos, a salvação do Senhor, a oportunidade de estarmos aqui nos relacionando com o Senhor. Mas, queridos, se fosse para a gente ser só salvo,
A gente fazia, chamava o pessoal aqui na igreja. Quando chegasse aqui na frente, falei, você recebe o Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Recebo. Caía morto aqui, não caía? Acabou a missão. A única missão, se a nosso único papel neste mundo fosse chegar ao momento de entregar a nossa vida a Jesus, queridos, acabaria ali. Não teria por que ficar prolongando, não teria por que ficar adiando, mas eu creio, querido, que nós temos sim o perdão dos nossos pecados em Jesus, mas Ele também nos habilita e nos capacita para viver uma missão que Ele confiou a cada um de nós. Então, queridos, receba o perdão do Senhor, mas receba o Espírito que te capacita para viver além dessas coisas, para viver além da natureza humana, para viver além desses pecados que tentam nos dominar. Romanos 8, 1 e 2 diz o seguinte: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito, fazer como o pastor Iverson, diga a lei do Espírito, que dá a vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte. Queridos, o Espírito Santo, sabe, a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela nos credencia, ela nos habilita a viver uma nova vida, amém? A presença do Espírito Santo em nós, ela nos empodera para nós vivermos além de nós mesmos, porque não adianta, querido, não adianta você dedicar toda a força do seu braço em situações, em vícios, em pecados que você tem, sabe, você não vai vencer sozinho, porque a sua natureza, a minha natureza é má, mas nós precisamos do Senhor, nós precisamos do Espírito Santo em nós, que nos capacita, que nos empodera, sabe, como diz ali, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito Santo, que nos dá vida, nos libertou da lei do pecado. Querido, em nome de Jesus, nós rejeitamos nessa noite toda a escravidão de pecado sobre a igreja do Senhor. Em nome de Jesus, querido, se você entrou aqui com algum pecado que infelizmente você não consegue se libertar, hoje nós declaramos que o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele vai te libertar, e você vai sair daqui um novo homem, uma nova mulher. Você vai sair daqui um novo pai, você vai sair daqui um novo profissional, você vai sair daqui alguém que carrega o Espírito Santo e que talvez chega diante de Deus e fala: Deus, eu já tentei de todas as formas possíveis, mas eu não consigo me livrar desse pecado. Mas hoje eu entrego minha vida para o Senhor e eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor vai além de onde eu posso ir. Eu sei que o Senhor faz além do que eu posso fazer. E eu creio, Senhor, ó Pai, que como a Tua palavra diz, não há nenhuma condenação, não há nenhum aprisionamento sobre a minha vida, mas eu viverei a totalidade do que o Senhor tem para mim. Queridos, nós temos visto nesses dias tantas pessoas desistindo da vida, tantas pessoas se entregando a um leito, de uma cama, tantas pessoas tentando tirar a própria vida, e hoje de manhã o Espírito Santo falou ao meu coração muito forte. E eu creio que Ele quer falar conosco agora à noite também. Querido, você quer abrir mão da sua vida? Talvez você não tenha mais alegria em viver, querido. Escute isso, talvez Deus está falando com você nesse momento. Talvez você perdeu a alegria de viver, talvez você perdeu, sabe, realmente a esperança, você perdeu os seus sonhos, você perdeu os seus objetivos, você perdeu os seus propósitos. E talvez você não tenha mais alegria na sua vida e você tenha até pensado em tirar a própria vida. E é o que o Espírito Santo falou, queridos. Já era a hora de você perder a sua vida. Já era a hora de você perder a sua vida, mas não da maneira talvez como o mundo está te oferecendo, colocando um monte de besteira na tua cabeça, colocando um monte de porcaria na tua cabeça, mas já era a hora de eu e você falarmos: Deus, eu não consigo mais dar conta dessa vida, assume o controle da minha vida e faz conforme o teu querer. Porque a gente tenta tantas coisas e aquilo que realmente tem efeito, aquilo que realmente pode transformar a nossa vida, a gente muitas vezes fica se enrolando para fazer. O Espírito Santo está falando: está ruim a vida, me entrega. Ah, você não tem mais alegria, me dá que eu vou gerar esse fruto do Espírito na tua vida, que é a alegria. Me entrega a tua vida, me entrega o teu coração. Tem pessoas que têm lutado pela sua família sozinhas, mas o Espírito Santo está dizendo: eu posso aquilo que você não pode. Eu vou onde você não pode ir. Eu transformo o coração, eu não transformo o exterior. Talvez eu e você temos lutado para transformar, sabe, as nossas atitudes externas, querido. Mas as atitudes externas, elas apenas refletem o que brota do nosso coração.
Por isso nossa transformação não tem que ser externa, nossa transformação tem que vir de dentro para fora. E querido, não é a minha palavra que vai te convencer, não é a minha palavra que vai mudar o teu coração, não é a oração do pastor, é o Espírito Santo que habita dentro de você, e ele gera essa mudança, e ele gera essa transformação, e ele faz de nós homens e mulheres novos, homens e mulheres de acordo com a sua vontade, homens e mulheres que começam a desfrutar do fruto do Espírito, que começam a deixar rastros, pegadas, sabe, desse fruto tão maravilhoso do Espírito Santo nas nossas vidas. Alguém que vive em comunhão com o Espírito Santo, desfruta daquilo que a Bíblia chama de fruto, que é o amor, é a alegria, é a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Queridos, leia mais esse texto na sua casa. Pegue sua Bíblia, medite, comece a, talvez rabisque ali ele, não precisa ser uma Bíblia compartilhada, só compartilhada com o Espírito Santo. Comece a grifar ali aquelas áreas que talvez você tem que melhorar na sua vida, que você talvez não identifica esse fruto do Espírito na tua vida. E comece a entregar essas áreas, comece a orar para que Deus realmente assuma o controle dessas áreas, para que Deus realmente transforme você, transforme a mim. Todos nós precisamos, queridos. Não é porque eu estou pregando aqui na frente que eu falo, eu já estou 100% habilitado em tudo isso aqui, eu estou ensinando. Não, nós estamos todos numa mesma caminhada, todos numa mesma missão, e diariamente colocar o Espírito Santo no controle das nossas vidas e dizer, Jesus, nessa manhã, mais uma vez, eu te entrego a minha vida. Espírito Santo, mais uma vez nessa manhã, eu te entrego o controle e a autoridade da minha vida. Espírito Santo, mais uma vez eu reconheço que aonde eu não posso ir, o Senhor pode, que o que eu não posso fazer, o Senhor pode. Por isso, assume o controle da minha vida. E o último ponto, querido, que nós queremos tratar é andando / seguindo. Por quê? Que tem duas palavras, porque numa versão aqui está escrito o seguinte, se a gente for ler lá, em Gálatas 5, no versículo 25, diz o seguinte, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito, amém? Tem outra versão que diz, andemos também pelo Espírito. Queridos, algo que é poderoso na vida do cristão, é saber que nós temos, a palavra de Deus para nos direcionar, que nós temos as direções do Espírito para nos instruir, mas queridos, existe algo a mais que nós devemos fazer. Muitas vezes por uma imaturidade espiritual, a igreja, muitas vezes a igreja somos nós, não é? Nós somos levados a extremos, queridos. E tem aquelas pessoas que elas desacreditam das coisas espirituais e tudo ela tenta na força do braço. Eu vou dar conta, eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou atrás, vai dar certo e tal. E ela está sempre na força do braço dela. E infelizmente existem os outros que, de certa forma, espiritualizam tudo. Deus realmente Ele nos instrui, Ele nos direciona, mas queridos, nós cremos que nós devemos ser aqueles que seguem a Jesus e seguem as direções do Espírito, mas que andam, que se movem, que seguem a direção do Espírito. Sabe, queridos, não ficamos parados esperando que o milagre aconteça de maneira sobrenatural enquanto nós estamos sentados no nosso sofá assistindo Netflix. Não tem nada contra o Netflix, tá? Fique claro. Mas, querido, se Deus te deu uma palavra, se Deus te prometeu algo, se Deus te deu uma direção, nós precisamos ser aqueles que levantam com a autoridade do Espírito, com a capacitação do Espírito, com os dons que o Espírito derramou sobre mim e sobre a sua vida, e vamos andar atrás de conquistar isso. As coisas não acontecem, queridos, quando nós estamos lá paralisados, estáticos. Deus te mandou perdoar alguém e você fica lá, quando o Espírito Santo me levar numa carruagem de fogo, aí eu vou lá e perdoo aquela pessoa. Quando o Espírito Santo me teletransportar, eu vou lá e eu procuro aquela oportunidade de emprego que o Senhor me prometeu. Quando chegarem, baterem palma lá na minha frente e me chamarem para trabalhar naquela multinacional que o Senhor me deu uma palavra que eu trabalharia, aí sim eu vou aceitar esse desafio. Aí eu vou viver, porque o Senhor prometeu, Ele vai fazer. Queridos, eu quero te dizer que Deus, Ele opera milagres, amém? Deus, Ele opera milagres, e o problema não é espiritualizar todas as coisas, porque todas as coisas, para quem é crente de verdade, sabe que tudo, tá refletindo no mundo espiritual. Todas as nossas ações, as nossas decisões, tá refletindo no mundo espiritual. Mas o problema é quando nós transferimos a responsabilidade para Deus, de coisas que Deus já nos capacitou para que nós possamos resolver. Deus não vai resolver teu casamento se você continuar sendo a mesma pessoa que você é.
Deus não vai restaurar a tua família se eu e você continuarmos sendo os mesmos. Mas nós precisamos olhar a palavra e começar a olhar. Meu Deus do céu, misericórdia, está caindo tudo. Aleluia. Nós precisamos ler a palavra, queridos, e olhar. Olha aqui, a Bíblia diz que eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Ele veio, ele não ficou argumentando sobre quem era o culpado daqueles pecados. Ele veio e ele entregou a sua vida, ele deu a sua vida por amor à igreja. Ele nos perdoou, ele nos amou. Ele foi realmente, maravilhoso na missão que lhe foi confiada, foi perfeito. E eu, como marido, preciso ser como? Eu preciso ser igual. Então eu vou começar a perdoar mais, eu vou começar a amar mais a minha esposa. Eu vou demonstrar para ela que ela está protegida, que ela está sendo amada, que ela está segura comigo. Mas como é que eu faço? Queridos, a palavra de Deus é o nosso guia, mas nós precisamos nos mover. O Espírito Santo quer nos encher sim. Mas Ele não quer só que você tenha um arrepio, que você caia e levante da mesma forma. Eu creio em nome de Jesus, querido. Eu sou pentecostal aqui. Eu sou pentecostal. Sou filho dessa igreja aqui, que é do fogo mesmo. Me converti aqui faz alguns anos, não vou falar há quanto tempo, senão se você vamos falar, achar que eu sou velho, né? É que eu me converti bem novinho mesmo. Quase no berço. Mas, queridos, eu sou pentecostal e eu creio sim no mover do Espírito, eu creio sim que muitas vezes a presença do Espírito Santo é tão forte que a gente não consegue nem ficar de pé. A gente cai mesmo. Mas, queridos, eu quero te encorajar a mais do que eu e você buscarmos uma experiência com o Espírito Santo, nós buscarmos uma vida com o Espírito Santo. Nós buscarmos uma caminhada com o Espírito Santo. Que quando nós cairmos realmente no poder, na presença poderosa do Senhor, que quando a gente se levantar, a gente não seja mais o mesmo. Que caia um Kleber lá, um sem vergonha, um pecador, estou falando de mim mesmo, tá? Para ficar mais fácil. E que levante um novo homem, um homem direcionado pelo Espírito Santo, um homem agora cheio do poder de Deus, um homem que lê a palavra, um homem que ora, um homem que tem no Senhor o seu referencial na Bíblia, os princípios que conduzem a sua vida, uma nova pessoa, queridos. O Espírito Santo quer se mover sim na igreja, o Espírito Santo quer se derramar sim sobre a igreja, mas Ele quer nos revestir de autoridade, de poder, para que nós possamos viver uma vida com Ele, amém? Uma vida com Ele, uma vida na presença dEle. Eu e você, queridos, não podemos ser iguais. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Aonde você e eu estivermos fazendo o que quer que seja, queridos, o Espírito Santo, Ele quer nos usar para a glória de Deus. Como nós falamos aqui no começo, o Espírito Santo não é um inquilino que traz benefício para nós, que quando nós estamos com uma situação difícil, uma situação complicada, nós nos tornamos a pessoa mais espiritual do mundo, e entregamos e choramos e tal, e quando tudo está resolvido a gente abandona o Senhor. Queridos, o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo é o contrário. Sabe como é que é? Ao invés de Ele ser alguém, uma fonte de benefício simplesmente para mim e para você, sabe o que Ele nos faz? Ele nos capacita, Ele nos habilita, Ele nos enche, Ele nos dá graça para viver a sua palavra, para que daí eu e você sejamos fonte de benefício para o reino de Deus. Então, queridos, quando você orar pela presença do Espírito Santo, esqueça um pouco de você e das suas necessidades. Esqueça um pouco de só pedir, mas lembre-se de falar: Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim? Espírito Santo, o que o Senhor quer da minha vida, o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor deseja fazer em mim e através de mim. Eu quero que você se coloque de pé neste momento, querido. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, e não se distraia nesse momento, querido, porque o Espírito Santo está aqui. E conforme já foi ministrado, Ele quer fazer aquilo que você não pode. Ele quer fazer aquilo que eu não posso. Mas você precisa, hoje, eu quero te convidar a fazer isso como um ato profético agora. Você erguer a sua mão como um sinal de rendição ao Senhor. E eu quero que você ore comigo, que você repita essa oração comigo mais forte que você puder e fale: Espírito Santo, uma vez mais, eu entrego
o governo, o controle da minha vida, porque ela é sua, porque eu fui comprado por um alto preço, e eu te entrego as minhas ações, as minhas reações, as minhas lutas, os pecados, os planos, os sonhos, para que o Senhor faça conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Queridos, em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo de Deus está neste lugar, e eu te convido a você buscá-lo agora, para que você coloque a sua vida diante do Senhor e fale: Senhor, eu já tentei de tudo, eu já lutei, eu já batalhei nessa área, mas eu não consigo vencer. Me ajuda, Espírito Santo, nessa noite, porque eu não quero sair da mesma maneira como eu entrei. Eu quero sair daqui transformado, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, eu quero ser um novo pai para os meus filhos, eu quero ser alguém que, por onde passa, deixa o fruto do Espírito, que por onde passa deixa o amor, deixa a alegria, deixa a bondade do Senhor. Mas para isso é necessário uma rendição, e esse louvor que nós estamos cantando neste momento é sobre se render na presença do Senhor. Queridos, ninguém vai te fazer o que só você pode fazer. Abra o seu coração nessa hora, abra o seu coração nessa hora e fala: Senhor, eu me rendo, eu entrego tudo, tudo que tenho, tudo que sou, para que o Senhor faça o teu querer, 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 em nome de Jesus, Senhor. Sim, Deus.